Ou você para de comparar a sua realidade com a realidade dos outros, ou você vai terminar frustrada, sem conseguir produzir nada, sem conseguir vencer em nenhuma área da sua vida. Porque cada um vive a sua realidade. Cada um sabe onde o sapato aperta. Cada um sabe das suas possibilidades, das suas impossibilidades. Me diga uma coisa, quantas vezes você já ficou frustrada por ver a realidade de outra crocheteira? O quanto aquela crocheteira consegue produzir? A Sara Lee Crochê, por exemplo, ela consegue produzir um jogo de passadeira em um dia. A Aninha Crochet Redex também. Elas produzem um jogo, ou até mais, um jogo e já começa a fazer outro em um dia. E às vezes já fiquei assim pensando, eu digo, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa na minha rotina, adaptar de certa forma que eu consiga produzir muito também no meu dia. Não é possível que elas consigam produzir tanta coisa em um dia e eu, meu Deus, não consigo nem produzir um tapete, fazer um tapete inteiro em um dia. Quem dirá 3, né? Quem dirá 2 tapetinhos e uma passadeira grande. Mas a parte que eu não me atentava era que a rotina de Aninha Crochê Redex e de Sara Lee Crochê não é a mesma da minha. A Aninha, ela não tem filho, Sara não tem filho. Elas têm, Aninha tem o esposo dela, que tem o trabalho dele, e Sara ainda não é casada. Sara mora sozinha, Aninha mora com o esposo, e elas têm, obviamente, seus próprios afazeres pessoais, mas não tem uma obrigação com uma criança, não tem uma criança para cuidar, não tem criança para levar para a escola, para dar banho, para fazer comida. Então, cara, quando eu percebi isso, quando eu parei de me comparar, de comparar a realidade dos outros com a minha, eu comecei a produzir mais. Porque o tempo que eu ficava ali frustrada, pensando, oh meu Deus, nossa, oh, e agora o que é que eu vou fazer? Como eu posso melhorar isso? Como eu posso melhorar aquilo? E aí eu ficava pensando assim, matutando mesmo. Pensando como eu ia fazer pra conseguir fazer as coisas de casa, as coisas da minha filha, a questão do trabalho aqui de gráfica que eu faço, de xerox, né? Trabalhos escolares, tudo isso eu faço. E aí eu digo, meu Deus, como é que eu vou conciliar tudo isso com crochê? E ainda com minha vida espiritual, né? Devocional, e meus cuidados pessoais e tal. Só que, gente, não é assim que funcionam as coisas. A gente não pode querer radicalizar, resolver tudo de uma hora para outra. Não. A gente tem que ir arrumando bagunça aos poucos. Por exemplo, hoje eu tava assistindo uma live de Sara, né? Tava na live de Sara. E ela falou uma coisa interessante. Eu não sei se ela falou isso de brincadeira ou se, né, foi uma coisa séria. Ela falou assim: eu tenho 3 talheres aqui, um garfo, um faca e colher. E o resto eu joguei tudo no lixo. Joguei tudo no mato. Ela falou assim: joguei tudo no mato. E agora, quando eu quiser usar, eu vou ter que lavar. Mas também, o importante é que eu só vou precisar agora lavar esses 3. Aí aquilo ali me pegou. Eu ri, né? As meninas riram na live e tal. E aquilo ali me pegou e digo assim, cara, quanto tempo eu não estou perdendo lavando um monte de coisa, um monte de louça, sendo que eu poderia estar lavando menos, por exemplo. E aí, naquele momento eu não sei se eu tava lavando um prato, tava fazendo comida, acho que eu tava fazendo comida. E aí eu olhei assim pro meu armário e eu disse, caraca, pra isso. Tinham várias vasilhas e copos, copos principalmente da minha irmã, que estavam aqui, assim como tem vários meus na casa dela, que a gente leva uma coisa uma pra outra quando faz algo assim. E aí esquece de devolver. E aí eu peguei, inclusive botei até mais um copo que eu não queria, que era meu, pra levar pra minha irmã. Tirei a vasilha dela, outro potinho que ficava lá, aí caía, alguém usava pra alguma coisa, levava, botava lá e tal. Mas tipo, só estava lá, ocupando espaço, sendo mais coisas ainda pra eu lavar, coisas pra eu ter que cuidar. E aí nisso, eu tirei um monte de vasilha minha que estava rachada, vasilha sem tampa, tampa sem vasilha, pote quebrado, que tipo, eventualmente a gente coloca alguma coisa, mas não soma em nada, acaba só atrapalhando mais ainda. Eu peguei, tirei pra jogar no lixo, e aí
Nossa, eu fui fazendo uma limpa assim no armário, coisa básica assim de 2 minutos. Mas que deu uma diferença e tanta, você olhando sobre o meu armário, eu digo, meu Deus do céu, nossa, como isso aqui me pegou. Então, às vezes, a gente fica perdendo muito tempo com coisas fúteis, coisas que a gente pode diminuir a frequência de fazer isso. Por exemplo, minha filha tem uma questão da bagunça dela, que é ter muito papel no chão. Todos os dias tem milhares de papéis caídos da estante, aí eu botava de volta no lugar, aí ela pintava, fazendo isso aqui lá. Aí ela botava no lugar, só que aí ficava escorregando, ficava caindo, porque é muito papel. E aí essa semana eu fiz uma limpa, eu tirei um monte de papel de atividades velhas de muitos anos, tipo assim, do primeiro ano dela na escola. E que eu tava guardando um monte de coisa que não tinha necessidade. Claro que tem alguns desenhos, algumas atividades que são mais marcantes, mas outras não, gente. Só tava ali mesmo bagunçando, me dando mais trabalho ainda. Eu peguei, tirei uma sacola enorme de papel, assim, e joguei fora. Porque são coisas que não tinha necessidade nenhuma. E a estante tá outra coisa. Agora, quando eu varro a casa, não encontro mais esses papéis no chão. E quando eu encontro algum, eu olho, se precisar guardar, guardo em um lugar, em classificador, em envelope e tal. E se não tiver necessidade, eu pego o maço e jogo fora. Inclusive, já falei com ela, ó. Se você quiser, você tem que guardar. Tem um lugar específico pra isso. Mas se ficar aqui no chão, eu vou pegar e vou jogar fora. Ela já correu, já foi pegar as coisas pra guardar no lugar certo e tal, não sei o quê. Então, gente, assim, a gente não pode comparar nossa realidade com a realidade do outro. A gente tem que olhar nossa realidade, colocar ali, ó, no papel, se for o caso, nossa rotina, pra fazer nossa organização, nosso planejamento. E ver o que a gente pode mudar de acordo com a nossa realidade, não com a realidade do outro. Por exemplo, eu peguei uma dica, eu acho que eu já tinha visto alguma crocheteira fazendo isso. Não lembro se foi a Aninha, porque eu também consumo muito conteúdo da Aninha. Gosto muito. Mas eu tava acompanhando a live de Sara, o vídeo de Sara, e aí eu vi que ela tava fazendo 30-10. Como funcionou o 30-10? Ela tava produzindo 30 minutos de peças de encomenda e 10 minutos de pronta entrega. Olha, interessante. Adaptei para o que eu estava fazendo. Ao invés de fazer 30-10, eu fiz 10-10. Só que não de pronta entrega, de 2 encomendas. 10 minutos de uma encomenda de um supply que eu finalizei de coração. E 10 minutos desse cropped aqui que eu estou fazendo, que é um cropped de frente única. Aqueles que amarram aqui assim. Então, tô fazendo um tamanho P. E aí, gente, eu terminei o supply. Tô fazendo esse cropped aqui agora enquanto gravo esse vídeo com vocês. E quando terminar aqui, eu vou pegar vou fazer o porta-guardanapo. E vou continuar fazendo assim, 10-10, porque eu tenho uma lista ali de encomendas que eu preciso finalizar esse mês. Eu quero entrar no mês de maio, mês das mães, sem nenhuma encomenda pendente. Eu vou tentar o máximo, tô assim, ó, trabalhando forte mesmo pra quitar isso aí. E aí é isso, gente. Por que eu consegui finalizar esse supply? Já tô aqui na metade desse cropped, que tinha dias que eu não saía nem das correntinhas. Porque eu fui olhar a minha realidade, o que eu precisava mudar dentro da minha realidade. Entendeu? Então a gente tem que ver isso, gente, a nossa vida. Outra coisa que eu fiz também foi priorizar as coisas da casa. Fazer meus trabalhos da casa no período da manhã. Acordar, arrumar minha filha, não sei o que, fazer meu devocional. E aí eu vou fazer os trabalhos da casa. Lavar roupa, lavar prato, fazer comida, ver até, inclusive, coisas da janta ou do lanche que eu puder adiantar já pra mais tarde. Pra de tarde eu ficar aqui, ó, tranquila, trabalhando. E aí paro um momento, dou atenção à minha filha, faço outra coisa e volto pra trabalhar. Porque se não for assim, gente, se a gente não colocar as nossas metas, não organizar a nossa vida direitinho, a gente não consegue ter sucesso na nossa vida e numa área. E isso me incomodava muito, porque eu não tinha um tempo definido, um momento definido para trabalhar, para fazer coisas de casa. Eu ficava misturando muitos momentos, os tempos. Então, quando for aproximadamente umas 18 horas e tal, eu vou colocar o muguzá no fogo e aí vou fazer o meu treino. Quando eu terminar de treinar, eu vou comer, vou dar atenção à minha filha, ler historinha, não sei o quê. E aí, amanhã tudo de novo. E é isso, se eu conseguir fazer mais um crochêzinho antes de dormir, é bom também, se ela dormir cedo. Entendeu? E é isso, gente. Isso me ajudou muito a definir horário. Não horários totalmente fixos, mas tipo períodos para cada coisa. Isso ajuda muito a organização, inclusive
na nossa mente, porque se a nossa mente não estiver organizada, a gente não vai conseguir fazer as coisas, não vai conseguir executar, tá bom? Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês, até o próximo.